Atualmente, tem-se muitas pesquisas, muitas evidências de que realmente as orações e os mantras, eles trazem na vida das pessoas muitos benefícios. As orações, elas têm grandes eficácias na vida de cada um de nós. Como a nossa cultura, ela tem por hábito praticar a oração, principalmente a nossa cultura religiosa, dado que a maioria das nossas famílias, elas são oriundas ou do catolicismo, ou do protestantismo, ou seja, o cristianismo, o judaísmo, e todas essas religiões, elas têm por cultura, por costume, praticar orações diárias. Só que existe um porém. Ao longo de um certo tempo, através das minhas próprias observações, através das leituras, através de pesquisas, seja científica ou filosófica, eu venho observado que a maioria dessas pessoas elas cometem aquilo que eu chamo de sabotagem. O que é a sabotagem? A sabotagem, resumidamente, é aquilo que a pessoa faz com uma intenção, mas ela recebe uma outra. E essa outra que ela recebe é justamente a outra que ela quer se desvencilhar, que ela quer se livrar. Ou seja, ela busca por algo, mas na maioria das vezes ela recebe o oposto desse algo, porque ela quer se livrar desse oposto. Ou seja, a pessoa está com uma angústia e ela vai em busca de um desabafo, de desvencilhar-se dessa angústia. Mas ela recebe ou mantém essa mesma angústia. Momentaneamente, como um desabafo, parece que isso se vai embora, mas 1 ou 2 dias depois, a coisa parece que se perpetua na vida da pessoa e a pessoa segue a vida como se ela fosse vítima de algo. Isso eu entendo como sabotagem. Dado todo esse processo de fazer umas orações, ora robótica, totalmente superficial, que é através da decoreba, ou praticando inúmeras sabotagens, eu resolvi criar uma playlist no meu canal do YouTube, onde eu vou estar postando algumas orações, que também serve como mantras, que eu elaborei minuciosamente no sentido de diminuir o máximo possível aquela questão da sabotagem. Porque, pessoal, a natureza, todo o nosso meio sutil, eles não entendem palavras. A natureza, as grandes inteligências cósmicas, elas não entendem em suma, num contexto de profundidade, eles não entendem palavras, eles entendem vibrações, porque o universo é algo que está vibrando a todo momento. E quando nós estamos falando com a natureza ela vai falar com a língua dela, que são a língua das vibrações. E vibrações, essas vibrações emocionais, vibrações mentais. Ou seja, quando a pessoa vai fazer uma oração, que ela está triste, angustiada, ela está emitindo essas vibrações. E as palavras que elas estão dizendo nas orações só servem de condutores dessas sensações. E a natureza, como tende a equilibrar-se com tudo, ela vai equilibrar justamente com aquilo que nós estamos vibrando em pensamento. Então, eu acredito que eu já estou deixando claro que se nós temos angústia, nós vamos atrair, mesmo que nós não queremos, mais angústia. Se nós temos tristeza, nós vamos atrair, mesmo que não queremos, mais tristeza. E a gente vai orar em busca de desvencilhar-se disso, e não de ganhar mais disso. Mas a natureza é um elemento neutro, porque ela não entende palavra, ela entende aquilo que realmente nós somos em nosso íntimo, ela entende realmente aquilo que nós sentimos em nosso íntimo. É por isso que existe aquela ideia de semelhante atrai semelhante. E se a gente nos colocarmos como vítimas de tudo isso, a natureza sempre vai se manifestar como um obstáculo, como algo não tão interessante para a gente. E a gente vai sempre estar fugindo, com medo da vida, com medo de tudo. Então é diante disso que eu elaborei essas orações, esses mantras, mas não no sentido de que você decore tudo isso. Porque como eu já disse, decorar deixa a coisa superficial. Porque a hora você decora um mantra, ou decora uma oração, ou decora uma reza, de repente você está falando e está pensando no arroz que está no fogo,
na roupa que está no tanquinho, ou está pensando na conta e está falando. Ou seja, as verdadeiras intenções estão nos pensamentos, que estão desvairados. E as palavras, elas são vazias. Como a natureza não entende palavras, essas palavras não surtem efeito nenhum na vida de ninguém. Então é por isso que eu sugiro que ninguém decore essas orações, mas que, ao ouvi-las, que elas sirvam como um norte, como fazer uma oração de uma maneira mais objetiva, de maneira mais concreta, e diminuir o máximo possível a sabotagem. Mas você vai ouvir isso principalmente quando você já acorda pela manhã, isso serve para você enxergar o seu dia de uma maneira mais positiva, e quando você for dormir, porque também isso serve para que com o seu subconsciente já comece a trabalhar com aquilo que nós chamamos de reprogramação. E aos poucos você vai incrementando tudo isso na sua forma de fazer a sua oração. Porque à medida que você vai incrementando esses conceitos, você tende a mudar a sua percepção sobre tudo aquilo que ocorre à tua volta. Então você vai passar a enxergar aquilo que você outrora achava que era vítima de tudo isso, você vai enxergar nos obstáculos, nas dificuldades, nos momentos de tristezas, nos momentos de angústia. Você vai enxergar tudo isso como uma oportunidade que você tem para você crescer. Porque essas coisas vêm para você, elas não vêm realmente para te destruir, mas elas vêm para te dar uma oportunidade para você deixar todo o seu sistema, seja a sua forma de pensar e até mesmo todo o seu sistema biológico mais fortalecido. Ou seja, você vai encarar uma mesma coisa, só que com uma ótica diferente, com uma percepção diferente. E na medida que você vai encarando essas coisas numa percepção mais positiva, você tende a fazer uma oração muito mais objetiva. E é este o intento, é desta forma que eu vejo que funcionam as orações. Elas funcionam realmente, só que se você direcionar isso de uma forma negativa, ou seja, de uma forma de que você enxergue a natureza como se você fosse vítima, você vai atrair muito mais daquilo que você quer realmente se desvencilhar. Mas se você começa a perceber tudo isso de uma maneira mais objetiva, muito mais positiva, você começa a ter muito mais motivo para agradecer. E eu vejo que as orações, elas estão muito mais nesse sentido de você agradecer por estar aqui, agradecer pela oportunidade, agradecer pelos desafios. Porque se vem desafios, isso é sinal que porque você tem competência de vencer esses desafios. E não existe razão para você recuar diante desses desafios. Mas para você vencer esse desafio, você tem que estar munido de uma boa percepção, de uma percepção mais positiva sobre a vida. E eu acredito que essas orações, é claro que aos poucos ela tem a capacidade de fazer com que você otimize muito mais as suas próprias orações. Eu não estou nem dando um convite para que as pessoas deixem de lado as suas crenças, mas que sim, continuem nas mesmas crenças, mas mudando a forma de perceber o mundo, mudando a forma de perceber a própria religiosidade, a própria espiritualidade. E isso é uma coisa que a gente vai construindo aos poucos. É por isso que eu sugiro que as pessoas ouçam essas orações 2 a 3 vezes por dia, mas não no sentido de decorá-las, mas sim no sentido de reprogramar as suas próprias orações para que aos poucos você tenha uma percepção mais positiva sobre a vida e deixa de ser vítima e de achar que tudo que vem à sua volta são seus inimigos e passe a estar munido de uma boa percepção para que você vença todos esses desafios e diante de todos esses desafios você aprenda a agradecer a oportunidade de estar aqui, tendo essa oportunidade de, no mínimo, tentar vencer os desafios. E eu acho que essa é a grande sacada da história. Enfim, então eu criei uma playlist e nesse primeiro vídeo eu vou deixar aqui o primeiro vídeo que eu fiz, que chama-se a oração da gratidão diária. Eu sugiro que você ouça, que você já vai entender um pouco melhor do que eu quero dizer, do que realmente é fazer uma oração sem sabotar as coisas, e que realmente é fazer uma oração realmente agradecendo. Mas o principal de tudo, como eu disse que a natureza não entende palavras, a oração ela
tem realmente um efeito significativo na vida nossa quando nós colocamos a real intenção, mas que nós colocamos essa intenção de um outro ângulo que seja esse ângulo mais positivo. Ou seja, você vai fazer uma oração com angústia e com uma tristeza, mas aos poucos você tende a amenizar tudo isso, porque você, mesmo triste e angustiado, você vai entender que essa tristeza nada mais é do que uma oportunidade para você crescer. E você não vai entender que essa tristeza é algo para fazer você de vítima ou para te deixar você cada vez mais cabisbaixo. Ou seja, até mesmo na tristeza e na angústia, você vai saber agradecer. Fica a dica, se inscreva no meu canal e até um próximo vídeo aí. Abraço.